Sejam bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast. Hoje aqui na conferência Ressurgência CTPI 2024, na IP Alpha em Alphaville. Estamos aqui com Michael Gorin, que vai compartilhar com a gente o que houve hoje, o que falou hoje na conferência. E a sua mensagem acabou de terminar. E aí, Ricardo? Então, eu estava brincando aqui com o Michael, a gente vai falar aqui em português, e esse barulho, né, essa voz que vocês estão ouvindo de fundo, é que o Tim está aqui com a gente. Tinha um grande amigo nosso também que trabalha aqui no CTPI, e ele está fazendo a tradução para o Michael, porque o Michael é americano, ok? Então a gente vai falar em português aqui, e ele está traduzindo tudo isso para o Michael ali, tá? Mas o Michael acabou de fazer a palestra dele, e eu estava lá embaixo da Eco assistindo. Mas antes de falar dele, cheguei aqui, a primeira coisa que eu disse para ele é que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Uhum. Porque olha só o naipe do cara, né? Perfeito, olha só, lindo, brilhoso, é assim que Deus deve ser, entendeu? Não que esse topete teu aí. Michael, Michael, é um prazer tê-lo aqui. It's a pleasure to have you here. Tim, também é um prazer tê-lo aqui nos ajudando, nos dando esse suporte, tá? We're excited to have Timo here as well. Yeah. Michael, eu queria fazer uma pergunta para você. Michael, I have a question for you. Você falou lá embaixo que a gente precisa de novos mecanismos hoje. You said we need new mechanism today para viver nessa terra que não é o nosso lar. To live in this land that's not our home. E como povo, se eu só ler aqui, como povo... Você comentou que o povo de Israel... You said that the people of Israel... Quando foi viver nessa nova terra, que não era seu lar, when they went to live in this new land that were not their land, exile. Deus então criou Daniel, né? Enfim, chamou Daniel e fez o livro de Daniel para ensinar o povo a viver. Then God raised up Daniel, and Daniel wrote the book that taught them how to live. Que conselhos você daria para hoje o nosso povo, né? Atualizando isso, você depois falou de Pedro também na época de Roma e com Jesus. Later on, you mentioned Peter as well in Jesus' times. E hoje, né? Que conselhos tu nos dá hoje que a gente pode viver como um povo de Deus no meio do exílio? What advices would you give us today, making an update version of it, for us to live as an exiled people? That's a great question. É uma boa pergunta. When I talked about Israel finding new mechanisms, institutions, rhythms, I was describing the fact that people who had lived as a national people now had to find a new way to live. Quando eu falo de Israel, enquanto vivendo no contexto do exílio, eu estou apontando para uma realidade onde Israel, que está vivendo no exílio, não mais agora representa a nacionalidade de Israel, mas apenas um povo. They used to pray and worship in the temple. Eles costumavam orar e adorar no templo. That's where the priests would teach them the Torah. É onde o sacerdote ensinaria a Torá. That's where they would bring praises to God. Onde eles viriam trazer louvores a Deus. And so all of a sudden they find themselves in exile. Agora de repente eles estão no exílio. And they don't have kings. E agora não tem mais reis, priests, não tem mais sacerdote, prophets, não tem mais profeta. Who's going to be the leadership? Quem vai liderar? Temple, né? Era o temple. No more temple. No more temple. Não há mais templo. That was going to be my next point. E esse era o meu próximo ponto. I'm sorry. I'm sorry. So with no more leaders, they're going to have to find new leadership. Então agora não tem mais líderes. Há necessidade de uma nova liderança. They've lost their temple and their whole way of life. Eles perderam o templo e o seu modo completo de They're going to have to find new ways to worship. Vai ter que encontrar novos meios de louvar. New ways to hear the word of God. Novos meios de ouvir a palavra de Deus. New ways to train their young. Novos meios de treinar o seu jovem. New patterns and rhythms to form them. Novos padrões e ritmos para os formá-los. They no longer could practice the feasts of Deuteronomy and Leviticus. Já não podem mais praticar as festas de Deuteronômio e Levítico. Or the various practices of separating clean from unclean. E a prática mesmo de separar o que é limpo do que é impuro. I mean, these were built into their lives. E assim, isso estava totalmente dentro da vida deles. And now they're thrown
into this new Babylonian empire. E agora eles são jogados nesse novo império babilônico. And the question is, how in the world do we live? E a pergunta que fica é, e agora como é que a gente vive? It would have been an identity crisis of massive proportions. Teria sido uma grande crise de identidade em proporções massivas. And there's not a lot written E não há muito escrito about exactly what they did. sobre exatamente o que eles fizeram. But there are a lot of hints. Mas tem muitas dicas. And furthermore, we see the kind of institutions that would develop a little bit later. E a gente consegue ver posteriormente instituições que foram desenvolvidas posteriormente. So a number of scholars have written a bunch of books wrestling with these new mechanisms, these new institutions, these new ways of living. E muitos acadêmicos escreveram e se debruçaram em cima desses novos mecanismos e padrões que foram desenvolvidos. We have the origin of the synagogue A origem da sinagoga, por exemplo, that the church is going to be based on. onde a igreja vai se embasar. We have the idea of local autonomous leadership, elders, Nós temos a ideia de lideranças autônomas, os anciãos, rabbis who teach the word of God. os rabinos que vão ensinar a palavra de Deus. But the point is this, Mas o ponto é esse, that the one thing that's constant que a única coisa que é constante is that the people of God need the word of God. é que o povo de Deus precisa da palavra de Deus. They need to worship. Eles precisam adorar, They need to pray. eles precisam orar, They need to teach how to live. eles precisam ensinar como viver. These are the constants. E esses são as And constantes so if it couldn't be done in the national culture of Israel with the temple, que não poderia ser feito com o contexto nacional de Israel. they had to figure out new ways to do it in Babylon. Era necessário encontrar um novo lei na Babilônia. And when Peter writes, E quando Pedro you escreve, can assume a lot of what's developed in that last 500 years. ele admite que muito do que se desenvolveu nos últimos 500 anos, But even then, it's going to start to be transformed. ele começa a ver que aquilo também vai ser transformado. And so I think the gospel, the book of Acts, Então eu penso que no Evangelho de Atos, por exemplo, Luke is showing us in Acts 2 and Acts 11 Lucas está mostrando para a gente em Atos 2 e 11, the church in Jerusalem and the church in Antioch, a igreja em Jerusalém e a igreja em Antioquia. this new form that God's people have taken. Essa nova forma que o povo de Deus assumiu. They're devoted to the Word of God, São devotos à palavra de Deus, devoted to fellowship, à comunhão, devoted to prayer, à oração, they're devoted to worship, ao louvor, they're devoted to the Lord's Supper, à ceia do Senhor. and all these things are nourishing them in their new life in Christ. E isso tudo os nutre na nova vida em Cristo. Those remain constant. Essas são constantes que permanecem. And how through history would that look? E através da história, como isso se pareceria? And so we come into our world Então a gente chega no nosso mundo and we struggle with those. e a gente tem essas dificuldades. Take an example. Um exemplo, I'm old enough now. eu sou velho o suficiente agora, I'm almost 70. eu tô quase 70. So I'm old enough that I have. Não parece. You don't look like. Well, thank you. Muito obrigado. But I'm old enough to remember an older style of worship. Mas eu consigo lembrar, eu sou velho o suficiente porque eu consigo lembrar um estilo antigo de adoração. Organs, pianos. Órgãos, pianos. Now we introduce bands, drums. Hoje a gente tem bandas, baterias, Paredes pretas nas igrejas. black walls in the church, black walls, Smoke. a fumaça. And the question is, Já a pergunta é, are we finding new forms that will nourish us, estamos encontrando novas formas que vão nos alimentar? or capitulating to the popular culture of our world? Ou apenas pegando a cultura popular do nosso mundo? Those are always the struggle. Essas são sempre as... You've got to be looking for new forms. Você tem que procurar novas I'm formas. always wrestling with how to make sure that you're not taking on board the idolatry of the culture. Mas sempre lutando com a certeza de que você não está trazendo a idolatria da cultura para dentro. And so let me offer a problem I see today. Deixa eu te oferecer um problema que eu vejo hoje. We've often devoted so much time Frequentemente a gente deu tanto tempo to getting our Sunday morning into a almost like a program a fazer com que o nosso culto de domingo se tornasse quase que um programa that we haven't got time for discipleship. tão grande que não dá tempo de fazer Meeting discipulado. together for prayer. A gente não tem tempo de se encontrar para orar. So I'd say we got to find new ways. Então eu digo, nós temos que encontrar novas formas. Learn new ways of worship. Novas formas de adoração. How can we find new structures? Como podemos encontrar novas estruturas Make sure we're forming people, de maneira que possamos ter Praying formação de together. pessoas, oração com pessoas, fellowshipping,
em comunhão, and they're going to look different in Brazil e vai ser diferente do Brasil than they look in Vancouver, where I live. do que em Vancouver, onde eu moro. So the point is, it's an ongoing struggle. Ponto é, essa é uma luta constante Find structures de encontrar as that will estruturas enable us to do que vai nos permitir what we need to do to be church. fazer o que nós temos que fazer para sermos a igreja. E Michael, olhando para a nossa cultura brasileira que você vem acompanhando, que sinais você vê de como estamos agindo em relação ao exílio? Exile. Tim, você pode falar no microfone, não tem problema. How do you Ele vai escutar. us dealing as Brazilians in the exile? You know, one of the things that a mistake we can make Erro que a gente pode cometer is thinking we're only in exile é pensar que a gente só está no exílio when the culture's really against us. quando a cultura está contra a gente. But I think First Peter tells us that we're always in exile. Mas eu entendo que 1 Pedro diz que nós estamos sempre no exílio. Culture Toda cultura is idolatry é idólatra, to some degree. em algum nível. And so if you ask me what I see in Brazil, Se você pergunta para mim o que eu vejo no Brasil, the main places I visit are cities. os lugares que eu visito são cidades. So I've been in many cities in your country. Eu já estive em muitas cidades do seu país. And what I see is E o que eu vejo é McDonald's, McDonald's, Coca-Cola, Coca-Cola, Burger King. Burger King. I see all the signs of globalization. Eu vejo os sinais da globalização. And I realize that Western culture E eu percebo que a cultura ocidental has invaded every urban place in the world. já invadiu todos os lugares urbanos do mundo. In some ways, it's centered in Washington, D.C., Em alguns lugares está centralizado como Washington, D.C., symbolically speaking, de maneira simbólica, but it's spread to the cities of the world. mas está espalhado nas cidades do mundo. And so as this one German rock group sings, we're all living in America. É como nós ter essa banda alemã que canta, nós todos estamos vivendo na América, né? And so we're living with all those the same idols. Então nós estamos todos nós vivendo com os mesmos ídolos. So I see similar idols. Então eu vejo ídolos semelhantes. The consumerism, O ídolo do consumismo, the slavish slavery to technology, a escravização da tecnologia, a concern for freedom, a preocupação com liberdade, a hedonism that is seeking many experience, hedonismo que busca experiências constantes, and struggles with sexuality. que luta contra a sexualidade. In other words, you can trace the story of the West Então, assim, você pode buscar a história do oeste, and see that all of these idols are embedded as part of that story. e você vê que esses ídolos estão todos dentro da história da cultura. And now these idols are taking over the world. E agora esses ídolos estão tomando o mundo. Let me take consumerism, for example. Deixa eu pegar o consumismo, por I exemplo. think this is one of the most powerful. E eu acho que esse é um dos mais poderosos. Here I am in Alphaville, a very wealthy. Eu estou aqui na Alphaville, né, um lugar muito rico, And walking around in some places, I see a lot of wealth, e em alguns lugares aqui eu vi muita riqueza, a lot of concern for image, muita preocupação com a imagem, showing themselves as wealthy and successful by the way they dress. se mostrando o sucesso e a riqueza pela forma de vestir. A lot of savvy technological people. Um pessoal que realmente ama a tecnologia. But as I think of that consumer culture, Mas quando eu penso nessa cultura consumista, it might seem like, well, isn't every part of the world serve that kind of God? é pensar, será que todas as partes do mundo servem esse Deus? Reality? A realidade? No. Não. Hindus Os hindus, look at the West and they say, that is so immature. eles olham para o oeste e falam assim, como são imaturos. Don't they know Eles não there's sabem more to life than accumulating good experience? que há muito mais na vida do que acumular experiências e coisas? And yet I think the cities of our world, including India, E eu penso que nas cidades do nosso mundo, inclusive a Índia, have often taken on board this new consumer culture. tem levado para dentro de si a cultura consumista. So we are living in exile. Então a gente está vivendo em exílio, Cultures dominated by economic gods, em culturas dominadas por deuses econômicos, technological gods, deuses tecnológicos, gods of freedom, Deus de liberdade, gods of science, Deus de ciência and other kinds of. e outros tipos de deuses. We're a polytheistic culture. Nós somos uma cultura politeísta.
E Michael, e mais do que a igreja, mas como nós, dentro de casa, né? Nós como pais, como família, podemos nos portar frente a estas questões que a sociedade nos impõe. And what about us as fatherhood, in a fatherhood role, as fathers of families? How can we do that within our homes? Tim, just a minute. Só complementando a pergunta dele, Just to complement his question. ele falou lá embaixo sobre cidadania, né? You mentioned about citizenship. Sobre Citizenship. ele comentou que em Pedro, se você ler superficialmente o livro de Pedro, ele vai dizer que a nossa vida está lá no céu e não aqui na terra. If you read superficially First Peter, you think that life is just up above, not here. That's right. Mas, Sim. né, mas tu trouxe uma visão, que eu concordo muito, But you brought a vision that I agree a lot. que eu achei fantástica a pegada, né? And I thought it was fantastic the way you presented. Yeah. Você disse, eu sou cidadão daquele reino lá, I'm a citizen of that kingdom up there, mas eu vivo aqui. but I live here. Né? E eu lembro, conheço alguns amigos americanos And I have some American friends que vivem aqui, that live here, mas pagam o CJD nos Estados Unidos. Hein? but they still pay all the rights in the U.S. and all the taxes. Mas a vida deles está aqui, né? But their lives are here. E isso que eu queria falar, como, né, como pai, And that's what I was just going to complement that with this question. As father, mais cidadão do reino, but a citizen of the heaven, quais são as minhas melhores práticas, né? Eu te ouvi lá embaixo, mas eu queria compartilhar isso aqui. what would be my best practice? I heard you downstairs, but I would like you to share with us here. Yeah. Often people have read exilic imagery in 1 Peter Frequentemente as pessoas leem a imagem exílica de 1 Pedro in light of Philippians 3:20. com a luz de Filipenses Our citizenship 3:20, is in heaven. que a nossa cidadania está no céu. And they assume heaven is a spiritual place E assumem que o céu é um lugar espiritual where we're going to live forever. onde nós vamos viver para sempre. And so being in exile is being stuck in a physical place, Então estar em exílio é estar preso na estrutura física, the earth, aqui na terra, but one day we're going to escape mas um dia nós vamos escapar to our spiritual home. para o nosso reino, nosso lar espiritual. That's a more pagan way of thinking than biblical. Isso é muito mais pagão do que bíblico, This is a very good creation. porque essa é uma boa criação. And God, the whole biblical story is about God restoring this creation. E toda a história bíblica é sobre a restauração desta So criação. to say our citizenship is in heaven, Então, entender que a nossa cidadania está no céu say that is like Colossians 3, set our minds on things above. é como Colossenses 3 diz, colocar a nossa mente nas coisas do alto, That's where God rules porque é lá que Deus reina, our lives here. nas nossas vidas aqui. But that heaven, Mas aqueles céus, if you will, se você permitir, New Jerusalem, Nova Jerusalém, is going to come down vai descer in Revelation 21. no texto de Apocalipse 21. And the loud voice will be, the dwelling of God is with humanity. E a voz dos céus vai dizer, agora Deus habita entre os homens. So we're at home in God's creation, Então nós estamos em casa na criação de Deus, but we're not at home mas nós não estamos em casa in cultures that have twisted that. onde as culturas distorcem isso pela idolatria. That's why we're at home and at odds. Por isso que nós estamos em casa e contra. And the language in 1 Peter, I didn't bring this out in the talk, E a linguagem de 1 Pedro, eu não falei isso na minha palestra, is best translated in English. You're going to é mais traduzido bem em inglês, eu não sei se você vai conseguir fazer isso. resident aliens. É como estrangeiros residentes. We belong here because it's God's E creation. nós pertencemos porque somos cidadãos, But we don't belong here mas não pertencemos aqui because it's been twisted by idolatry. porque foi distorcido pela idolatria. And so we're called to live as citizens of the kingdom of God. Então nós fomos chamados para viver como cidadãos do reino de Deus. Now, I appreciate your question E eu agradeço a sua pergunta sobre paz, because I have said this many times. porque eu disse isso muitas vezes. Because we're citizens of another country, Porque nós somos cidadãos de um outro país, the kingdom of God, que é o reino de Deus. the question is, how can we live that way? A pergunta que fica é, como podemos viver dessa forma? How can we train the next generation? E como podemos treinar a próxima geração para viver dessa forma? This is so important. Isso é muito importante. I've often said that a church can be perfect in its ministry, Eu frequentemente posso dizer, a igreja pode ser perfeita no seu ministério. worship, Louvor, its formation, formação, prayer life. vida de oração. If they're not training parents, Mas se eles não estão treinando os pais train the next generation, para treinar a próxima geração, that church is going to go
morrer. We lost essa igreja vai se perder very quickly. muito rapidamente. I believe this is one of the top priorities. E eu acredito que essa é uma das coisas mais importantes. Training parents Treinar os pais. how to train their children Como treinar os seus filhos to live as faithful citizens of the kingdom of God. para viver como verdadeiros cidadãos fiéis do reino de Deus. I'm not sure how to even get into this big. Eu nem sei como responder essa grande pergunta. I taught a group of families for 9 months, Eu ensinei um grupo de famílias por 9 meses, going through 9 different dimensions. passando por 9 diferentes dimensões. How to train, how families need to wrestle together to train their children. Sobre como as famílias devem entender e lutar o treinamento e o desenvolvimento dos seus I'll filhos. just mention a few things. E eu só posso mencionar algumas poucas coisas. Number one, family worship. Primeiro, adoração familiar. Our families sometimes are so busy, Às vezes nossa família está tão ocupada we haven't got time to worship together. que não tem tempo para adorar junto. Our family used to set aside 1 hour, A nossa família costumava tirar 1 hora 5 nights a week de 5 noites por semana to worship. só para adorar. That's hard to do. É difícil fazer isso. All the demands on your time. Todas as cobranças que nós temos na vida. But we said, that's it. Mas nós falamos, não vamos parar. Nothing's going to come in the way of Nada that. vai atrapalhar isso. We need to be praying for and with our kids. A gente tem que orar com as nossas crianças. We need to be teaching them how to worship. A gente tem que ensiná-los como adorar. We need to be teaching them how to care for I like to call them the little person. Eu ensiná-los como a cuidar, e eu gosto de falar como as pequenas pessoas. The kid at school that's marginalized. As crianças da escola que estão marginalizadas. That's what the kingdom is about, caring for the lowly and the poor and the needy. E esse é o que a Bíblia fala sobre cuidar do que necessitar, do pobre. I think a huge need. E eu acho que é uma grande necessidade. And I realize that this took so much time as we were talking. E eu acho que isso tomou muito tempo do que nós estamos falando. How to deal with technology in the home. Como lidar com a tecnologia dentro de casa. My kids, when they grew up, As minhas crianças, quando estavam crescendo, it was just starting into email. estava começando em e-mail. Boy, all the more technologies Agora- that come today. Com toda a tecnologia que já chegou no dia de hoje, How in the world can our kids learn to deal wisely with technology? como é que as nossas crianças vão aprender a lidar sabiamente com tecnologia? I think helping our kids learn to interpret current events in the news. É saber ensinar nossas crianças a como interpretar os eventos atuais nas notícias. Talking about it in light of the gospel, helping them to think it through. Falando disso à luz do Evangelho e ensinando pelo Evangelho. These are just some of the things, Essas são algumas coisas, but it has to be intentional, mas tem que ser intencional. hard work, Trabalho duro and done together. e feito em unidade. For example, my son-in-law Por exemplo, meu and genro my daughter e a minha filha are struggling with cell phones. estão lutando com a questão do telefone. They don't want their kids to have them yet. Eles não querem que os seus filhos o tenham ainda. And many of the kids in the church, their age, have them. Porque há muitas crianças da igreja com a mesma idade têm. There's got to be somehow communities that are struggling together with these issues. Então tem que haver comunidades que estão lutando com os mesmos problemas. Doesn't mean they practice the same thing. Não quer dizer que eles estão praticando as mesmas coisas. They're wrestling together on these things. Mas eles estão lutando juntos sobre isso. How can we together Perguntando como nós podemos juntos form families that are forming? formar famílias que formam filhos. Amém. Amen. Glória a Deus. Glória be to Glória. God. Obrigado, Michael. Thank you, Michael. Sabemos que o seu tempo é curto, mas agradecemos demais. É uma honra Is the receber time você aqui. short? It's a great honor to have you here. You're welcome. Thank you. Michael, se alguém tiver interesse de te mandar um e-mail, alguma coisa assim, dá? Tem algum contato? If someone wants to get in touch with you, send an email. Is it possible? Is there a way for doing so? Sure. Sim. É possível passar? Could you share with us? Yes, Michael W. Goheen. That's Michael, Michael, WGOHEEN, @gmail.com. É basicamente o nome dele. Perfeito. Michael Depois, a W. gente, Gorin. depois nos nossos posts CTPI do TronoCast, a gente deixa o e-mail dele aí embaixo. Perfeito. Se você quiser conversar sobre missão e sobre alguma coisa que esse homem honra a Bíblia, vários livros escritos, Yes, man. tá aí. Many books written about the Bible and we'd like to share. If you want to get in touch, feel free. So, if you want to get in touch with him about all the stuff he has written, Yes. get in touch, feel free. Que Michael, muito obrigado. Thank you, Michael. Foi uma honra pra gente poder te entrevistar aqui. It's a great honor to have you here with us. You're welcome. Glad to be here. E eu espero que essas palavras aqui, essas motivações, que é só uma pinceladinha do que você pode ver numa ressurgência dessa do CTPI, possa tocar o seu coração e acordar a gente, né, nós cristãos, como cidadãos do reino, mas vivendo aqui neste lugar como pais, como membros, como membros de igreja, como, enfim, maridos e mulheres aí. Obrigado, Tim, pela tradução.
com a gente. Obrigadão, Renato e Drogo, que estão aí com a gente também. Valeu, gente. Obrigado. Deus abençoe você. Tchau, tchau.